Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda palestra do mês de fevereiro, promovida pela FFG Educação e Consultoria. E é uma satisfação enorme ter vocês conosco nesta noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Thaís Fantascholi, sou parceira da FFG e atuo na área da educação há quase 15 anos. Bastante tempo, né? Sou graduada em processos gerenciais, em pedagogia. Atualmente curso a minha segunda licenciatura em letras. Possuo pós-graduação em gestão escolar e práticas pedagógicas, em Libras, em docência e gestão na educação à distância e novas tecnologias aplicadas na educação. E ao longo dessa minha trajetória, aprendi que o conhecimento técnico, ele é fundamental, com certeza. Mas ele não é suficiente quando não sabemos lidar com as nossas emoções, com as relações humanas, com os desafios do cotidiano. E são muitos, não é? E é justamente por isso, pessoal, que hoje nós vamos falar desse tema que atravessa todas as áreas da nossa vida, que é a inteligência emocional. Mais do que um conhecimento, mais do que um conceito teórico, a inteligência emocional, ela está presente nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, no trabalho, na família e principalmente na forma como lidamos conosco. Então, esse termo, ele tem sido amplamente estudado por psicólogos e educadores pelo seu impacto que ele acarreta diretamente no comportamento humano, no aprendizado, no desempenho pessoal e profissional. Então, ao longo desta palestra, nós vamos compreender pelo menos um pouco melhor sobre esse conceito e tentar refletir sobre como ele pode ser desenvolvido na prática. Mas antes de iniciarmos mesmo, eu gostaria de passar alguns recados, pontuar algumas informações importantes. A FFG, Educação e Consultoria, ela é uma empresa independente. Então, ela não tem vínculo com nenhuma instituição de ensino. Nós temos apenas parceiros que nos ajudam a fazer a divulgação das nossas palestras, workshops, que nós já tivemos agora em dezembro e janeiro, né? E, se Deus quiser, futuramente, cursos também, tá? Os certificados. A equipe da FFG sempre entra em contato por e-mail no dia posterior às palestras, para poder verificar quem tem interesse na aquisição dos certificados ou não. Até porque o certificado ele não é obrigatório. As palestras são gratuitas. A FFG faz apenas a cobrança dos certificados para quem tem interesse, devido à emissão, os gastos e também para ajudar na organização de todo o evento que nós fazemos, tá bem? Nós não temos listas de presença, apenas o link de inscrição, que caso você não tenha feito a sua inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Então, nós não temos lista de presença. A FFG entra em contato através dos e-mails cadastrados no formulário de inscrição, ok? Então, sem mais delongas, vamos descobrir quais pontos falaremos nesta noite. Então, eu trouxe para vocês alguns pontos nos quais eu gostaria de trabalhar essa noite. Começando, principalmente, né, sobre o que é a inteligência emocional. Vou trazer sobre os 5 pilares da inteligência emocional, o impacto das emoções no aprendizado, na liderança, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos interpessoais, né, sobre a inteligência emocional na prática do seu dia a dia, né, emoções difíceis, como lidar com essas emoções, né, e por fim falaremos sobre a inteligência emocional e o sucesso pessoal e profissional.
Eu espero que vocês aproveitem o tema, foi preparado com muito carinho e chegou a hora. Vamos lá, então? Aqui. Então, o que é inteligência emocional? Onde surgiu esse termo? E para começarmos, vamos voltar a alguns anos atrás. O termo inteligência emocional, ele foi introduzido, adotado na literatura científica lá em 1990 pelos pesquisadores Peter, né, Salovey e John D. Meyer, que a definiram como a capacidade de perceber, compreender e utilizar e, principalmente, regular as próprias emoções e as emoções dos outros de forma construtiva, né? No entanto, foi só 5 anos depois, em 1995, que esse conceito mesmo ganhou destaque mundial e que nós começamos a ouvir falar mais dele, né? E foi por meio do psicólogo, que também é jornalista, o Daniel Goleman, que com o lançamento do seu livro, né, Inteligência Emocional, que foi a partir dessa obra dele que o termo passou a ser compreendido como uma competência essencial para o sucesso pessoal, profissional e social, né? Então, o Goleman, ele demonstrou para nós que, com base em pesquisas científicas, que o QI, né, que muitas vezes nós ouvimos falar tanto, né, tal pessoa tem um QI elevado, possui não sei quanto de QI, o QI por si só, ele não garante bons resultados na vida, né? A pessoa ser inteligente não vai garantir isso, porque pessoas altamente inteligentes, do ponto de vista cognitivo, podem também enfrentar dificuldades, podem e enfrentam dificuldades significativas, se não souberem lidar com as suas emoções, como, por exemplo, frustração, ansiedade, a raiva e o medo, não é? Quantas vezes deixamos de fazer algo por causa de medo, né? Por causa da ansiedade de saber como, por não saber como será o resultado disso, não é? Então, a inteligência emocional, ela amplia a nossa compreensão sobre o comportamento humano, pois nos mostra que emoções influenciam pensamentos, decisões e atitudes o tempo todo, 24 horas por dia, mesmo quando não estamos conscientes disso. Então, de forma prática, podemos definir inteligência emocional como a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as nossas próprias emoções, bem como reconhecer, compreender e influenciar as emoções das outras pessoas, claro, de maneira ética e equilibrada. Então, todos nós sentimos emoções diariamente, constantemente, né? Sentimos medo, raiva, tristeza, alegria, frustração, ansiedade, entusiasmo. E o problema não está em sentir essas emoções, mas em não saber interpretá-las, acolhê-las e direcioná-las de forma adequada. Então, quando não desenvolvemos a nossa inteligência emocional, tendemos a reagir de maneira impulsiva, prejudicando as nossas relações, as decisões e o nosso próprio bem-estar. E para compreender um pouquinho melhor na prática, né, ter um vislumbre melhor sobre como essas emoções funcionam, nós podemos recorrer a um exemplo muito conhecido, principalmente quem tem filhos, que é o filme Divertidamente. E nesse filme, as emoções, elas são representadas por personagens que vivem dentro da mente da protagonista, que é a Hailey,
acho que é Hailey, né? Hailey, ó, já nem tô lembrando mais o nome da protagonista. E quem são esses personagens, né? Quem são essas emoções principais? Isso do filme 1, que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, a nojinho, né? Eu acho que eu citei todos. E essas emoções, elas não são tratadas como vilãs ou como algo que precisa ser eliminado. Muito pelo contrário. Nós vemos no filme que cada uma delas tem uma função essencial na vida emocional da personagem. Por exemplo, a alegria, ela representa o entusiasmo, a motivação, o prazer em viver. O medo protege, ele evita riscos desnecessários à personagem, garante a sua segurança. A raiva, ela surge diante de injustiças e frustrações, né? A nojinho, ela ajuda a estabelecer limites e a preservar a sua integridade, né? E a tristeza, né, que era tão incompreendida, muitas vezes, né, ela aparece como uma emoção fundamental para o acolhimento, o pedido de ajuda e o fortalecimento de vínculos. Então, no filme, nós conseguimos entender de forma muito clara que nenhuma emoção é negativa por si só, e que o problema não está em senti-las, mas em não compreender o papel daquela emoção ou em permitir que apenas uma delas assuma o controle das nossas decisões e comportamentos, né? Não tomar decisões quando você está nervosa, com raiva, triste, né? Nós sempre falamos isso, né? Quando acontece uma briga, muitas vezes a gente acaba comentando, eu não vou falar nada com você hoje, né? Porque senão eu posso falar algo que eu me arrependa. Não tem muito isso, né? Então nós temos que tomar cuidado para que as emoções não assumam o controle das nossas decisões e comportamentos, principalmente quando forem negativos, né? E essa ideia, ela dialoga diretamente com um conceito da inteligência emocional apresentado por Goleman, né? Que desenvolver a inteligência emocional não significa viver em um estado constante de alegria, por exemplo, mas aprender a reconhecer todas as emoções, né? Compreender as suas funções e, principalmente, equilibrá-las de maneira consciente, né? Então, assim como no filme, quando uma emoção tenta dominar todas as outras, surgem conflitos internos, né? Comportamentos desajustados e sofrimento emocional. Então, quando há equilíbrio consciente e integração das emoções, aí sim nós conseguimos lidar melhor com os desafios, com as mudanças e frustrações. Então, o filme Divertidamente nos ensina de forma muito simbólica e acessível que sentir é humano e que amadurecer emocionalmente é aprender a conviver com todas essas emoções e não apenas com aquelas consideradas socialmente aceitáveis. Tá? Então, caso você não tenha assistido ao filme, eu sugiro, eu indico ele, apesar de ser, né, um desenho, um filme infantil, ele nos traz muito aprendizado. Vamos agora, vamos conhecer, então, os 5 pilares da inteligência emocional. Elas atuam de forma integrada e elas se desenvolvem ao longo da nossa vida. Tá? Então, vamos começar pelo autoconhecimento emocional, né? Número 1. E o que seria o autoconhecimento? Ele é a base da inteligência emocional. Ele envolve a capacidade de reconhecer as nossas próprias emoções no momento que elas surgem, né? Compreender quais são os gatilhos e identificar como elas influenciam os nossos pensamentos e comportamentos. Então, pessoas com bom autoconhecimento conseguem reconhecer seus limites, seus valores, seus pontos fortes e principalmente as nossas fragilidades, e isso permite escolhas mais conscientes e coerentes,
né, reduzindo reações automáticas e impulsivas. Então, vou dar um exemplo. Imaginem um profissional que recebe uma crítica sobre seu trabalho, né? Algo do nosso cotidiano. Então, uma pessoa que ela tenha pouco autoconhecimento, ela pode reagir imediatamente com irritação, entrar na defensiva, né? Ou até se recolher, né? Ficar chateada, silenciosa, né? E sem perceber que por trás dessa reação existe um sentimento de insegurança, né? O medo de errar, né? Então, já uma pessoa que ela tenha um bom autoconhecimento, ela consegue identificar a emoção no momento que ela surge e ela reconhece. Estou me sentindo frustrada e ansiosa com essa crítica e está tudo bem, tá? Você senti-las, mas você vai compreender que esse sentimento, ele é seu gatilho. Então, essa pessoa ela vai conseguir respirar, refletir, escolher uma resposta mais equilibrada antes de já entrar como que a gente fala? Toda ação tem uma reação, né? Então, ela vai conseguir avaliar o que ela pode aprender dessa situação, em vez de já reagir impulsivamente, né? E aí nós temos também o segundo pilar, que é o autocontrole, né? Ou a autorregulação emocional. E o autocontrole, ele diz respeito à capacidade de nós lidarmos com emoções intensas de forma equilibrada. Não significa, novamente, vocês vão reparar que tem muita coisa que eu vou reforçar, tá? Mas é que é para deixar bem claro. Então, não significa reprimir os sentimentos, mas aprender a expressá-los de maneira adequada ao contexto, né? Então, a autorregulação emocional, ela permite manter a calma diante das situações difíceis, controlar os nossos impulsos, lidar melhor com o estresse e evitar decisões tomadas sob forte carga emocional. Então, imagine uma situação em que uma pessoa está sob forte pressão no trabalho, com prazos apertadíssimos e cobranças constantes. Diante desse cenário, é natural que emoções como estresse, irritação ou ansiedade apareçam, não é? Então, sem o autocontrole emocional, essa pessoa pode reagir de forma impulsiva, falando de maneira ríspida, tomando decisões precipitadas ou descontando a sua atenção nos colegas ali do trabalho, ou então pior, nos familiares. E nós fazemos isso muitas vezes. Quantas vezes chegamos estressados do trabalho e acabamos não tendo paciência com o marido, com a esposa, com os filhos, não é? Então, já alguém que consegue desenvolver essa autorregulação emocional, ela consegue reconhecer a intensidade da emoção e ela consegue fazer uma pausa antes de reagir, né? E escolher de uma forma mais adequada de se expressar. Então, essa pessoa pode respirar profundamente, organizar seus pensamentos e buscar uma conversa mais clara e respeitosa. Até porque o seu colega não tem culpa do seu estresse, né? Então, por isso que é importante manter o equilíbrio mesmo em situações desafiadoras. Então, para finalizar sobre o autocontrole, ele não vai eliminar o seu estresse, mas ele vai permitir que ele seja administrado de forma mais consciente, evitando conflitos desnecessários, né? E decisões das quais você possa se arrepender, né? De respostas que você depois para e pensa, poxa, não precisava ter dado aquela resposta, não precisava ter falado daquela forma, né? Com o meu colega, com o meu esposo, com o meu filho, tá? Então, o terceiro pilar é a motivação. Então, a motivação emocional, ela está relacionada à capacidade de direcionar as emoções para a realização de objetivos. Então, pessoas emocionalmente inteligentes conseguem manter o foco, a persistência e a disciplina, mesmo diante de dificuldades, frustrações e obstáculos. E essa motivação, ela é interna. Ela é baseada em um propósito, em valores, em significado.
e não apenas em recompensas externas. Um exemplo muito claro da motivação emocional, pessoal, pode ser observado em um estudante que enfrenta dificuldades ao longo da sua formação acadêmica. E em determinados momentos surgem o cansaço, a frustração e até a vontade de desistir do curso, não é? E quando a motivação está baseada apenas em recompensas externas, como notas ou reconhecimento, qualquer dificuldade pode se tornar um motivo para abandonar o seu objetivo. Então, já uma pessoa que consegue ter uma motivação emocional desenvolvida, ela consegue resgatar o propósito que a move. Ela lembra por que iniciou aquele percurso, quais valores estão envolvidos e qual significado aquele objetivo tem para a sua vida. Então, esse senso de propósito, ele permite que ela transforme emoções como a frustração, o cansaço, em persistência e disciplina, mantendo o foco mesmo diante dos obstáculos. Então, nesse sentido, a motivação emocional, ela não elimina as dificuldades, mas ela sustenta o compromisso com os seus objetivos, mesmo quando o caminho se torna mais desafiador. Em quarto lugar, nós temos empatia. A empatia, ela é a capacidade de reconhecer, compreender e respeitar as emoções do outro, do próximo. E ela envolve a escuta atenta, sensibilidade e a abertura para compreender diferentes perspectivas. Até porque cada um tem uma criação, cada um tem uma cultura, e quando colocamos várias pessoas diferentes em um único ambiente, como por exemplo em uma sala de aula, né, ou em uma empresa, é aonde nós precisamos ter essa escuta aberta, né, em compreender e respeitar as emoções dos outros, né, até porque nós não sabemos o que tem por trás daquela emoção, né. Então, no contexto pessoal e profissional, a empatia fortalece relações, ela reduz conflitos e promove ambientes muito mais colaborativos e humanizados, né. Então, um exemplo de empatia pode ser observado quando, por exemplo, um colega de trabalho ou estudante apresenta uma mudança de comportamento, como uma queda de rendimento, isolamento ou irritabilidade. Sem empatia, é comum interpretar essa atitude apenas como falta de compromisso ou desinteresse. No entanto, uma postura empática leva à escuta atenta, em uma tentativa de compreender o que está por trás daquele comportamento. Ao se colocar no lugar do outro, a pessoa empática, ela considera que podem existir dificuldades emocionais ou familiares, pessoais, influenciando aquela situação. Então, em vez de julgar ou reagir de forma imediata, nós precisamos buscar pelo diálogo, pelo acolhimento e pela compreensão. E essa atitude, ela fortalece vínculos, né? Reduzindo conflitos, contribuindo para a construção de relações mais saudáveis, e isso tanto no ambiente pessoal quanto no profissional, né? Então, nós conseguimos criar espaços mais colaborativos. E, por último, nós temos as habilidades sociais, que elas representam a aplicação prática da inteligência emocional nas interações humanas. Então, incluem comunicação clara, assertividade, cooperação, resolução de conflitos e trabalho em equipe. Vocês percebem que esses cinco pilares da inteligência emocional, eles estão relacionados, um complementa o outro, né? Então, pessoas com boas habilidades sociais, elas conseguem construir relações mais saudáveis, elas conseguem influenciar positivamente e conseguem lidar com diferenças e desafios coletivos, né? Um exemplo de habilidade social pode ser observado em uma situação de conflito dentro de uma equipe de trabalho.
né, quando surgem opiniões diferentes ou divergências sobre a forma de executar uma tarefa, é comum que a comunicação se torne tensa. Um querendo falar mais alto que o outro, um querendo expor que a sua ideia é melhor que a outra. Então, uma pessoa com pouca habilidade social, ela pode reagir de maneira defensiva e interromper o outro ou tentar impor a sua opinião, o que tende a intensificar o conflito ao invés de abrandar, né? Então, já alguém que desenvolveu boas habilidades sociais, ela consegue se comunicar de forma clara e assertiva. Ela consegue escutar os diferentes pontos de vista e ela consegue buscar uma solução conjunta. Então, essa pessoa, ela expressa as suas ideias com respeito, considera as contribuições dos outros e atua de forma cooperativa para alcançar um objetivo que é comum de todos. Dessa forma, as habilidades sociais permitem transformar situações de conflito em oportunidades de diálogo, de fortalecimento das relações e crescimento coletivo, né? Favorecendo ambientes mais equilibrados e produtivos. Então, agora nós vamos para o impacto das emoções no aprendizado. As emoções, elas exercem forte influência sobre os processos de atenção, memória e aprendizagem. E emoções como medo, ansiedade e insegurança podem bloquear o aprendizado, dificultando a concentração, a compreensão e a assimilação de novos conteúdos. Então, quando o indivíduo ele está emocionalmente sobrecarregado, o cérebro, ele direciona a sua energia para a autoproteção. Então, ele reduz a capacidade de aprender. E esse impacto emocional, pessoal, ele não se limita apenas à fase inicial da escolarização, como a alfabetização. Muito pelo contrário, ele acompanha o indivíduo ao longo de todo o percurso formativo, desde a educação básica até uma graduação, especialização, mestrado, doutorado, e em todas essas etapas, as emoções interferem diretamente na forma como o conhecimento é construído, processado e consolidado. Então, na infância, emoções como insegurança e medo podem dificultar o desenvolvimento da leitura e da escrita. Na adolescência, essas questões emocionais podem afetar a motivação, a autoestima, o engajamento com os estudos. E já na vida acadêmica, né, na vida adulta, sentimentos como ansiedade, pressão por desempenho, medo do fracasso e excesso de cobrança podem comprometer a concentração, a criatividade e o pensamento crítico. Por outro lado, ambientes emocionalmente seguros, acolhedores, favorecem o engajamento, favorecem a curiosidade e o aprendizado, né? Significando, e isso significativamente, em qualquer fase da nossa vida. Então, quando o estudante ele se sente respeitado, compreendido e emocionalmente confortável no ambiente que ele está, na fase escolar em que ele está, o cérebro fica muito mais aberto ao aprendizado, fica muito mais aberto à criatividade, à construção do conhecimento, né? Então, a inteligência emocional, nesse contexto, ela contribui para que o indivíduo aprenda a reconhecer suas emoções diante dos desafios acadêmicos, a lidar melhor com essas frustrações, administrar a ansiedade e a manter a motivação ao longo do processo de aprendizagem. E aprender, portanto, que não é apenas um ato cognitivo, mas também um processo profundo, né, um processo profundamente emocional que se estende por toda a trajetória educacional e profissional. Ó, já estamos chegando a meia hora de palestra. Espero que vocês estejam gostando. Eu até esqueci, olha só, já passou quase que metade do tempo e agora que eu estou lembrando. Como eu estou com os slides abertos,
Às vezes vocês podem mandar alguma mensagem aqui nos comentários, no chat, e eu não consegui visualizar. Mas nós temos uma mediadora que está acompanhando, e eu acredito que ela está, né, verificando se teve ou vai ter alguma pergunta. Ela pode estar me passando depois, ou ela mesma vai estar respondendo, ok? Então, vamos continuar agora para o impacto das emoções na liderança. Na liderança, pessoal, a inteligência emocional, ela é um fator determinante para o sucesso. Líderes emocionalmente inteligentes conseguem reconhecer suas próprias emoções e compreender como elas influenciam suas atitudes, suas decisões e a forma, principalmente, como ela se relaciona e conduz a equipe. Além disso, elas são capazes de perceber as emoções das outras pessoas, ajustando a sua comunicação de maneira mais clara, mais respeitosa e mais empática, né? Então, o líder, ele precisa ter essa capacidade, porque às vezes a forma como você vai falar com um colaborador precisa ser diferente quando você for falar com outro, né? Porque você precisa conhecer a sua equipe, né? Você precisa estar atento aos sinais que os seus colaboradores dão, né? Nós temos pessoas que são mais quietas, né? Introvertidas. Às vezes nós já temos pessoas que já são mais animadas, né? Então, você tem que saber ajustar. Então, por isso que fala que essas emoções são muito importantes na liderança, né? Então, esse tipo de liderança, ele vai além do controle de tarefas e resultados. Ele envolve a capacidade do líder ouvir, acolher, orientar e inspirar sua equipe. Líderes que desenvolvem a inteligência emocional, eles sabem que emoções mal administradas podem gerar conflitos, desmotivação e queda de desempenho. Por isso, buscam criar um ambiente emocionalmente seguro, no qual os membros da equipe se sintam à vontade para expressar as suas ideias, as suas dúvidas e dificuldades, né? Então, ao agir com empatia e equilíbrio emocional, esses líderes, eles fortalecem relações de confiança, eles promovem engajamento e eles estimulam o senso de pertencimento, né? E quando as pessoas se sentem valorizadas e ouvidas, elas tendem a se comprometer mais com os objetivos coletivos, né? Elas tendem a contribuir de forma mais colaborativa, né? Então, além disso, a inteligência emocional, ela permite que o líder lide melhor com pressão, com as mudanças e situações de crise, em momentos de tensão. Líderes emocionalmente equilibrados conseguem manter a calma, tomar decisões mais conscientes e transmitir segurança para a equipe. E essa postura influencia diretamente o clima organizacional da empresa, da instituição e a forma como os desafios são enfrentados. Então, portanto, a liderança emocionalmente inteligente não se baseia apenas em autoridade ou conhecimento técnico, mas na capacidade de compreender pessoas, de gerenciar emoções e construir relações saudáveis. Esse modelo de liderança contribui para ambientes mais produtivos, humanos e sustentáveis, nos quais o desempenho está alinhado ao bem-estar emocional da pessoa. Então, imagine um líder que precisa comunicar à equipe que um projeto importante não atingiu os resultados esperados. Essa situação naturalmente vai gerar frustração, insegurança e, em alguns casos, medo de críticas e punições. Então, se o líder tiver uma baixa inteligência emocional, se ele não souber lidar com essa situação, ele pode reagir de forma impulsiva, demonstrando irritação, atribuindo culpas ou aumentando até a pressão sobre a equipe. E esse tipo de postura tende a gerar desmotivação, clima de medo, né? Afastamento emocional. Já um líder emocionalmente inteligente, ele vai reconhecer suas próprias emoções diante da situação e ele vai escolher uma abordagem mais equilibrada.
Ele vai comunicar o ocorrido com clareza, vai assumir as suas responsabilidades, escutar a equipe e validar os sentimentos dos envolvidos, em vez de focar apenas no erro. Ele vai conseguir direcionar a conversa para o aprendizado e para as possibilidades de melhoria. E agindo dessa forma, o líder ele vai conseguir fortalecer a confiança da equipe. Ele vai estimular o engajamento e vai transformar um momento de dificuldade em uma oportunidade de crescimento coletivo. E esse exemplo demonstra como a inteligência emocional na liderança impacta diretamente o clima organizacional, o desempenho e o bem-estar das pessoas. E o impacto das emoções no nosso ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, o gerenciamento emocional, ele influencia diretamente o clima organizacional, como nós já estávamos falando. Né? Ele vai influenciar a nossa produtividade, a qualidade das relações profissionais, e as emoções, elas estão presentes em todas as interações que nós temos, em todas as decisões e processos, mesmo quando não estão explicitamente reconhecidas por nós. E a forma como essas emoções são administradas impacta não apenas o desempenho individual, mas também o funcionamento coletivo das equipes. Então, a falta da inteligência emocional no contexto profissional, ela pode gerar conflitos constantes, pode gerar dificuldades de comunicação, estresse excessivo e desgaste emocional. Quando emoções como irritação, frustração e ansiedade não são reconhecidas ou reguladas, elas tendem a se manifestar em comportamentos defensivos, em atitudes impulsivas e relações desgastadas. Então, com o tempo, esse cenário, ele pode resultar em desmotivação, né? Ele vai resultar na queda da produtividade, no aumento do adoecimento emocional. O quanto nós estamos ouvindo falar sobre o afastamento, né, emocional que as pessoas estão tendo dos seus trabalhos, não é? Então, por outro lado, quando nós temos ambientes de trabalhos que valorizem o equilíbrio emocional, tende a ser mais colaborativo e respeitoso, esses espaços trazem o sentimento de segurança para as pessoas. Você vai ter segurança para expressar as suas ideias, para compartilhar se estiver tendo dificuldade, de buscar uma ajuda para uma solução em conjunto, né? Então, a inteligência emocional, ela favorece muito a comunicação mais clara, né? É uma resolução saudável de conflitos e ela fortalece as relações interpessoais. Então, além disso, o gerenciamento emocional contribui para a adaptação às mudanças e para o enfrentamento de desafios organizacionais. Profissionais equilibrados lidam melhor com pressão, lidam melhor com prazos, com responsabilidades, mantêm o foco e a qualidade do trabalho mesmo em situações adversas. Portanto, investir em inteligência emocional, pessoal, no ambiente de trabalho não é apenas uma questão de bem-estar individual, não, tá? É uma estratégia essencial para a construção de organizações mais humanas, sustentáveis e eficazes, nas quais os resultados e as relações irão caminhar juntas, né? Então, quanto nós vemos quão importante as empresas deveriam, né, trazer e investir mais na inteligência emocional. E o impacto das emoções nos relacionamentos interpessoais? A inteligência emocional, ela exerce um papel fundamental na forma como nos comunicamos, como nós já estamos vendo desde o início da palestra, né? Então, ela é fundamental na forma como convivemos, como construímos vínculos,
seja no ambiente pessoal ou no profissional. Ela contribui para uma comunicação mais clara, empática, respeitosa, né? Ela permite que sentimentos, necessidades e expectativas sejam expressos de maneira mais adequada, né? Então, quando a inteligência emocional está presente, ela torna-se mais fácil de lidar com diferenças de opiniões, com frustrações e conflitos, que são naturais em qualquer relação humana, não é? Pessoas emocionalmente inteligentes conseguem reconhecer suas próprias emoções durante uma situação de tensão e, ao mesmo tempo, consideram o sentimento do outro, né? Então, e isso é importante, eu dou como exemplo, quem é pai, mãe, né? Em você saber lidar com as suas emoções para você saber lidar com as emoções dos seus filhos, né? E essa consciência, ela evita reações impulsivas, julgamentos precipitados por causa de um choro, que você nem sabe o porquê a criança está chorando, mas muitas vezes nós não paramos para acolhê-la, né? E tentar entender o motivo do choro, né? Então, palavras ditas no calor da emoção que muitas vezes geram arrependimento e afastamento. Então, a falta da inteligência emocional, por outro lado, ela pode comprometer seriamente os nossos relacionamentos. Emoções mal gerenciadas, elas podem levar a atitudes defensivas e dificuldades de escutar. Dificuldade na comunicação, sendo uma comunicação mais agressiva, ou silenciosa, ou conflitos recorrentes. Então, quando não há diálogo e empatia, pequenos desentendimentos tendem a se transformar em problemas maiores, né? Enfraquecendo os nossos vínculos ao longo do tempo, desgastando as relações, né? Então, a inteligência emocional, ela favorece a escuta ativa, o respeito às diferenças e a capacidade de dialogar, mesmo em situações difíceis. Então, ela vai permitir que as pessoas expressem seus sentimentos de forma assertiva, sem agressividade, né? E que consigam ouvir o outro sem interromper ou desqualificar suas emoções. E essa postura fortalece a confiança mútua e ela contribui para as relações mais equilibradas e saudáveis, né? Nos relacionamentos profissionais, essa competência é igualmente essencial, como nós falamos, principalmente na liderança, porque trabalhar em equipe, lidar com hierarquias, receber feedback e resolver conflitos exige maturidade emocional. Relações baseadas na empatia e no respeito favorecem a cooperação, o engajamento, né, a construção de ambientes mais harmônicos. Então, assim, nós podemos dizer que a inteligência emocional, ela não que ela elimine conflitos, não é isso. Ela transforma a maneira como lidamos com eles. Então, ao desenvolver essa habilidade, nós vamos fortalecer os vínculos, vamos ampliar a compreensão mútua e vamos construir relações mais conscientes, né? Relações mais duradouras, né? Relações alinhadas ao respeito e à convivência saudável. E a inteligência emocional na prática do dia a dia? A inteligência emocional se manifesta principalmente nas pequenas situações do nosso cotidiano, né? Ela está presente na forma como reagimos a críticas, a como lidamos com imprevistos, a atrasos, como enfrentamos essas frustrações, como nos comunicamos em momentos de tensão e dificuldade, né? E são nessas situações aparentemente simples e pequenas que o equilíbrio emocional é colocado à prova, viu? Então, nem sempre é possível controlar o que acontece ao nosso redor. Por mais que nós tenhamos planejado o nosso dia, a nossa semana, durante o percurso pode acontecer situações que nos tirem daquele caminho, né? Então, situações inesperadas, conflitos, cobranças e frustrações fazem parte da nossa vida pessoal e profissional,
né? No entanto, é possível desenvolver a capacidade de controlar a forma como respondemos a essas situações, né? A inteligência emocional, ela nos ajuda a sair do modo automático e a agir com mais consciência, né? Não a só responder automaticamente, a não só fazer automaticamente. Nós começamos a ter um pouco mais de consciência das coisas ao nosso redor. Então, praticar a inteligência emocional, porque é isso, é você praticá-la todo dia, né? Não é assim, a partir de hoje eu vou ter inteligência emocional. Não é isso, né? Não vai ser dessa forma. Ela vai envolver, antes de tudo, aprender a pausar, né? E a pausa, ela cria um espaço entre a emoção e a ação, né? Permitindo que nós reconhecemos o que nós estamos sentindo antes de reagir, né? Vamos conseguir nomear a emoção, seja ela raiva, frustração, ansiedade ou tristeza, né? Nós vamos conseguir reduzir a intensidade e vamos conseguir ampliar a clareza emocional. E a reflexão também é parte fundamental desse processo. Refletir sobre o que gerou aquela emoção, quais pensamentos estão associados a ela e quais consequências uma reação impulsiva poderia trazer, contribui significativamente para escolhas mais equilibradas. Então, a partir dessa consciência, conseguimos tornarmos, é possível tornar você agir de forma mais assertiva, mais respeitosa e mais alinhada aos seus próprios valores, né? No cotidiano, a inteligência emocional, ela aparece quando conseguimos ouvir, né? Uma crítica sem reagir, de forma defensiva, como quando lidamos com um erro, como oportunidade de aprendizado, ou quando escolhemos o diálogo em vez do conflito, né? Então, ela se manifesta ainda na capacidade de reconhecer nossos limites, de saber pedir ajuda quando necessário e respeitar o nosso próprio ritmo emocional. Então, se você precisar de uma pausa, né? Se você precisar levantar, tomar uma água, respirar, é no seu tempo. Então, né, desenvolver a inteligência emocional na prática é um exercício contínuo, né? É construído nas pequenas escolhas diárias. Não se trata de evitar as emoções negativas, porque elas virão, nós querendo ou não. Mas nós temos que aprender a conviver com elas de maneira mais consciente, transformando esses desafios emocionais em oportunidade de crescimento pessoal e amadurecimento emocional. E emoções difíceis? Como lidar? Emoções, quais são as emoções consideradas difíceis, principalmente, né? Nós temos a raiva, o medo, a tristeza, a frustração, a ansiedade, e elas fazem parte da experiência humana, e elas cumprem funções importantes. Elas não surgem por acaso, elas trazem informações valiosas sobre os limites ultrapassados por nós, sobre nossas necessidades não atendidas, sobre situações de risco ou perdas significativas. Então, negar ou reprimir essas emoções não vão fazer com que elas desapareçam, né? Vai apenas intensificar seus efeitos a um longo tempo, né? Ao longo do tempo, né? Então, o primeiro passo para lidar de forma saudável com as emoções difíceis é o reconhecimento emocional, né? Identificar o que se está sentindo e nomear a emoção, né? É dizer para si mesmo: eu estou com raiva. É reconhecer: eu estou com medo, eu estou frustrado, né? Já contribui, só o reconhecimento dessa emoção, você conseguir nomeá-la, já contribui para reduzir a sua intensidade. Quando a emoção ela é reconhecida, ela deixa de agir de forma silenciosa e descontrolada, que é quando é o mais perigoso, não é? Então, compreender a origem da emoção também é fundamental.
muitas reações intensas não estão relacionadas apenas à situação ali presente, à situação que está ocorrendo agora, mas a experiências anteriores, expectativas frustradas ou emoções acumuladas. Então, a consciência desses gatilhos, né, o conhecimento desses gatilhos permite respostas mais equilibradas e menos impulsivas. Então, a pausa consciente é outra estratégia essencial. Aprender a pausar antes de reagir cria um espaço entre a emoção e a ação. E essa pausa pode ser acompanhada de respiração profunda, silêncio momentâneo ou afastamento da situação, permitindo que a emoção seja regulada antes de qualquer decisão ou comunicação. Então, a autorregulação emocional, ela não significa controlar ou suprir sentimentos, mas aprender a expressá-los de maneira adequada e respeitosa a você e ao próximo. Significa escolher como agir, mesmo quando a emoção é intensa, preservando relações e o próprio bem-estar emocional. E, por fim, claro, a autocompaixão desempenha, né, um papel central nesse processo. Ser autocompassivo é reconhecer limites, é aceitar imperfeições, é compreender que errar e sentir emoções difíceis faz parte da condição humana. A autocrítica excessiva tende a intensificar o sofrimento emocional, enquanto a autocompreensão favorece o equilíbrio e o aprendizado emocional. Então, lidar com as emoções difíceis de forma saudável é um exercício contínuo de consciência, acolhimento e responsabilidade emocional. Então, quando bem administradas, essas emoções se transformam em oportunidades de crescimento pessoal, fortalecimento emocional e amadurecimento ao longo da nossa vida. E inteligência emocional e sucesso pessoal e profissional. Na verdade, é quase que um resumo de tudo que nós temos falado desde o início aqui. O sucesso pessoal e profissional, ele não está apenas relacionado a cargos, a status ou conquistas externas. Embora esses aspectos sejam socialmente valorizados, eles não garantem por si só o bem-estar, a satisfação ou a realização duradoura, né? O verdadeiro sucesso está diretamente ligado à capacidade de manter o equilíbrio emocional, né, de construirmos relações saudáveis, de lidar de forma consciente com os desafios e as adversidades, né? Então, nesse contexto, a inteligência emocional, ela desempenha um papel fundamental. Ela favorece as decisões mais conscientes, porque ela vai permitir que as emoções sejam reconhecidas e consideradas, sem que assumam o controle das escolhas, né? Pessoas emocionalmente inteligentes tendem a avaliar situações com mais clareza, evitando impulsivamente tomadas de decisões sobre forte carga emocional, né? Então, ela também contribui para as relações mais sólidas e equilibradas. Então, saber comunicar-se, ouvir, respeitar limites e lidar com conflitos de maneira saudável vai fortalecer esses vínculos pessoais e profissionais. Relações baseadas em empatia, confiança e respeito tornam-se mais sustentáveis ao longo do tempo e impactam diretamente a qualidade de vida, né? E, claro, o desempenho profissional. Então, no ambiente de trabalho, trajetórias profissionais alinhadas a valores e propósito tendem a ser mais consistentes e satisfatórias, né? Profissionais que desenvolvem inteligência emocional conseguem lidar melhor com pressões, com mudança, com frustrações, né? E conseguem manter o foco e a motivação mesmo diante dos obstáculos, né? E essa postura favorece o crescimento contínuo e a adaptação a diferentes contextos, né? Então, além disso, o sucesso emocional, ele envolve reconhecer os nossos limites, a cuidar da nossa saúde emocional, a compreender que os desafios fazem parte do processo de desenvolvimento. A inteligência emocional, ela permite transformar experiências difíceis em aprendizagem.
em aprendizado, né? Fortalecendo a resiliência e a maturidade emocional. Portanto, pessoal, sucesso pessoal e profissional não se resume a conquistas externas, mas a construção de uma trajetória equilibrada, coerente, com valores pessoais, que sejam sustentadas por relações saudáveis, né? Então, desenvolver a inteligência emocional, nesse sentido, é um investimento essencial para a sua vida, né? É um investimento consciente, satisfatório e significativo. Então, imagine a trajetória de um profissional que inicia sua carreira com um bom conhecimento técnico e grande disposição para crescer. Ao longo do tempo, essa pessoa conquista novas responsabilidades, mas ela também passa a enfrentar pressão, cobrança, frustrações. E em alguns momentos surgem conflitos no ambiente de trabalho e a sensação dela é de que, apesar das conquistas, algo ainda está fora de equilíbrio, né? E ao desenvolver essa inteligência emocional, essa profissional, ela passa a se conhecer melhor. Ela passa a reconhecer seus limites, suas emoções e valores. Ela aprende a lidar com críticas de forma mais construtiva, a gerenciar a sua ansiedade diante de desafios e a se comunicar com mais clareza e empatia. Então, em vez de reagir impulsivamente às dificuldades, às vezes pensando em arrependimento de ter assumido talvez um cargo, né, superior, ela passa a refletir e a agir com mais consciência, né? Então, com o tempo, suas decisões profissionais passam a ser mais alinhadas com o seu propósito, né? Porque ela não vai aprender isso do dia para a noite, né? Vai ser diariamente, ela vai aprender a dizer não quando necessário, ela vai buscar ambientes que respeitem seus valores e ela vai construir relações profissionais mais saudáveis, né? Então, o crescimento profissional continua acontecendo, mas agora acompanha o equilíbrio emocional, né? A satisfação de senso de realização. E esse exemplo que eu dei, ele ilustra que o sucesso profissional, ele não está apenas na ascensão de cargos, mas na capacidade de construir uma trajetória consistente, saudável e coerente, né, com quem se é, e utilizando a inteligência como base para essas escolhas acontecerem mais conscientes e sustentáveis, né? Então, pessoal, eu quero trazer algo para vocês refletirem. A inteligência emocional não é um ponto de chegada, mas ela é um caminho construído diariamente, né? Um caminho feito de escolhas conscientes, de pausas necessárias e de responsabilidade emocional. Que esta reflexão de hoje sirva como um convite para você olhar para suas próprias emoções com mais atenção e cuidado, né? Cuidar das nossas emoções é cuidar de si mesmo, né? Cuidar de nós mesmos, das relações, né? Das nossas relações e da nossa própria trajetória de vida. E é assim que encerramos esse encontro de hoje, né? Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar com vocês, né, por mais uma noite, nessa segunda palestra de conversas do mês de fevereiro. Gostaria, né, de deixar o meu muito obrigado à FFG Educação e Consultoria, sempre trazendo conteúdos tão pertinentes, né, e espero que este tema tenha abordado, né, esse tema que nós abordamos hoje, contribua para reflexões que sigam para além desta palestra, né, que vocês possam levar um pouquinho que seja deste conhecimento adquirido hoje para o seu dia a dia, para a sua vida profissional, sua vida pessoal, né? Se eu conseguir de alguma forma contribuir, por menor que seja, para mim já é uma conquista. Então, tenham uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Até logo, pessoal!